Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos discutir alguns exercícios relacionados a alguns conceitos, sobre grandezas químicas, como massa molecular, massa atômica, ok? Acompanha aí! Questão 1. O ácido oxálico H2C2O4 é utilizado para tirar manchas de ferrugem em tecidos. A massa molar do ácido oxálico é dados: hidrogênio 1U, carbono 12U, oxigênio 16U. Bom pessoal, então nesse exercício 1, como que a gente faz para resolver? Nós temos a fórmula molecular do composto. O que é a fórmula molecular? É aquela fórmula que expressa os elementos que compõem a substância e a quantidade que eu tenho de cada um, né? Ok? Então é o H2C2O4. Essa é a fórmula molecular, que expressa os átomos que estão presentes em uma molécula do composto, ok? Se ele pede a massa molecular, quer dizer que é a massa de uma molécula. E aí ele deu a massa dos átomos, né? Ok? Então vamos lá, olha. Nessa molécula a gente tem 2 hidrogênios. Então a gente pode falar que a massa vai ser o quê? A massa molecular é igual. A gente tem 2 hidrogênios, então 2 vezes a massa do hidrogênio, porque eu tenho 2 hidrogênios, mais 2 vezes a massa do carbono, 2 vezes 12. Por quê? Porque eu tenho 2 carbonos, mais 4 vezes a massa do oxigênio, porque eu tenho 4 oxigênios. Então, a massa molecular, então 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes 12, 24, mais 4 vezes 16, então 4 vezes 10 dá 40, 4 vezes 6, 24, 40 com mais 24, 64. Então, 2 com mais 24 vai dar 26. 26 com mais 64 vai dar exatamente 90. Então, a massa de cada molécula desse composto apresenta massa igual a 90U. Então, isso é massa molecular. Isso é diferente de massa molar. Massa molar é referente a um mol de substância, né? Seja que substância for. Agora, a massa molecular é a massa de uma molécula, ok? Então, a gente somou aqui, né, as massas de cada átomo, né, que compõem as substâncias, e obtivemos a massa molecular, a massa de uma molécula. Então, a resposta do exercício aí é a letra C. Pessoal, vale lembrar aqui o seguinte, a massa de um átomo é dada pela soma, né, o número de massa. É a soma dos prótons e dos nêutrons, né, que esse átomo possui, porque a massa dos elétrons ela é desprezível, tranquilo? Então, o número de massa, que é a massa de um átomo apenas, né, ela é dada pela soma do número de prótons e nêutrons que esse átomo possui. Agora, a massa atômica do elemento, que é o que é representado na tabela periódica, é uma média ponderada das massas dos isótopos. A gente ainda vai fazer exercício sobre isso. Cuidado para não confundir. Questão 2. A massa atômica de um elemento químico é dada pela média ponderada dos isótopos. Por exemplo, o peso do oxigênio que aparece na tabela é 15,99. Isto porque na natureza encontramos oxigênio 16, 99,76%, oxigênio 17, 0,04% e oxigênio 18, 0,20%. Sabendo que na natureza existe 20% de boro 10 e 80% de boro 11, podemos dizer que o peso do boro que aparece na tabela periódica é o peso ou a massa atômica do boro, do elemento boro, é. Bom pessoal, então vamos lá, vamos resolver essa questão 2. Foram dadas aqui as porcentagens, né, que cada isótopo está presente na natureza. Então o boro 10 é 20% de todo o boro e o boro 11, 80%.
Bom, como é o boro, né, é o mesmo elemento, né? Boro 10 e boro 11 são isótopos, têm o mesmo número de prótons. O que muda é a massa presente no núcleo do átomo, devido à diferença no número de nêutrons, ok? Então o boro 11 tem um nêutron a mais do que o boro 10, por isso que ele tem maior massa. Bom, mas a massa que é apresentada na tabela periódica, que é a massa atômica, né, do elemento químico, ela é a média ponderada dessas massas aqui, ó. O que é uma média ponderada? É aquela média que leva em consideração o peso, né, ou a contribuição de cada valor. Então, como que a gente faz isso? Bom, a massa atômica do boro, então vai ser o quê? A massa lá do primeiro, que é 10, vezes a abundância dele, né, na natureza, que é 20%, mais a massa do segundo isótopo, que é 11, vezes a abundância dele, que é de 80%. Isso dividido por 100%. Então, fazendo essa conta, a gente acha a massa atômica, né? Em alguns exercícios fala peso atômico, o mais correto é massa atômica, né, do elemento boro, que é a massa encontrada lá na tabela periódica. Então, número de massa, você pega um único átomo e soma a quantidade de prótons e nêutrons que ele possui, você acha o número de massa. Agora, a massa atômica, que é representada na tabela periódica, você tem que pegar todos os isótopos daquele elemento, a massa desses isótopos, a abundância desses isótopos na natureza e fazer uma média ponderada. Daí a diferença entre número de massa e massa atômica, ok? Então vamos resolver essa conta aqui, ó. Bom, pessoal, então aqui, olha, a massa atômica então do boro vai ser 100 vezes 20, então vai dar 200%, mais 11 vezes 80, vai dar 880%, dividido por 100%, ok? Então a massa atômica aqui, ó, 200 mais 880 vai dar 1080%, dividido por 100%, certo? Então aqui, olha, por cento vai cortar, então esse por cento corta com esse por cento, daí esse zero corta com esse, 108 dividido por 10, então vai dar 10,8. Então essa vai ser a massa atômica do boro. Resposta letra C. Questão 3. O elemento magnésio, número atômico 12, ocorre na natureza como uma mistura de 3 isótopos. As massas atômicas desses isótopos, expressas em unidade de massa atômica, que é U, e suas respectivas abundâncias num dado lote do elemento, são fornecidas na tabela a seguir. Então aqui a gente tem a massa atômica e a abundância de cada um, né? Então o número de massa do isótopo é 24, 25 e 26. A massa atômica, respectivamente, 23,98504, 24,98584, 25,98259. A abundância do primeiro é 10, a do segundo é 10 e a do terceiro é 80. A massa atômica para este lote de magnésio, expressa em U, é igual a... Bom, pessoal, bora lá resolver essa questão então. O que a gente tem aqui? Nós temos as massas e a abundância de cada uma. Então, para calcular a massa atômica do magnésio, basta pegar cada massa e multiplicar pela abundância. Então, primeira massa, 24,98504 vezes a abundância dela, que é de 10%, mais segunda massa, 24,98584 vezes a abundância, que é de 10%, mais terceira massa, que é de 25,98259 vezes a abundância, que é de 80%. Isso tudo dividido por 100. Então, para a gente descobrir a massa atômica do magnésio, o que a gente faz? Multiplica a massa de cada isótopo pela abundância. Então, a massa atômica do magnésio, se você resolver a conta aí, vai ser igual a 25
0,78316 U. Então esse seria o resultado aí. Então, olhando aí nas opções, seria a letra E. Questão 4. Um elemento M apresenta os isótopos 79 e 81. Sabendo que a massa atômica do elemento M é 79,90, determine os percentuais de cada isótopo do elemento M. Bom, pessoal, então o exercício, você tem esses dois isótopos, né? Um com massa 79, outro com massa 81. O exercício informou que a massa atômica, que é aquela massa que aparece lá na tabela periódica, é de 79,90 U. Então, qual que seria as porcentagens, né, de cada isótopo, a abundância de cada um desses dois isótopos? Então, vamos lá, vamos jogar isso na nossa fórmula, né? Então, a massa atômica do elemento M vai ser igual ao quê? A massa do primeiro isótopo vezes a abundância dele. Vou chamar de Y. Então, vou chamar a abundância desse isótopo aqui de Y, a do outro isótopo de X. Então, resolvendo aqui, olha. Então, a massa atômica do elemento M vai ser a massa do primeiro isótopo vezes a abundância dele, mais a massa do segundo isótopo vezes a abundância dele. Bom, a massa atômica do elemento M foi dada. Então, é 79,90, que vai ser igual a 79Y mais 81, que multiplica X. Bom, eu tenho uma única equação e tenho duas incógnitas, então eu preciso mudar isso para conseguir resolver. Bom, X e Y são as porcentagens dos isótopos. Eu sei que quando eu somo X, né, mais Y, a abundância do X mais a abundância do Y, ou seja, eu somo a abundância dos isótopos, me dá 100%. Então, se eu isolar o X aqui, olha, X vai ser igual a 100 menos Y. Então, eu vou pegar e substituir aqui, ó. A abundância do isótopo, né, com massa 81, é X. E X é 100 menos Y. Agora, vamos resolver essa equação. Então, como que fica isso? Antes, não podemos esquecer de dividir por 100, né? Ok? Ou seja, é a expressão da média ponderada. Então, a massa atômica é a massa de cada isótopo multiplicado pela abundância dividido por 100. Então, esse 100 passa multiplicando, aí aqui fica 7.990, né? Multiplica por 100, a vírgula anda duas casas. Vai ser igual a 79Y mais 81 vezes 100, dá 8.100. 81 vezes menos Y dá menos 81Y. Daí é o seguinte, esse 7.990 pode passar para o lado de cá com sinal negativo. Então, 8.100 menos 7.990, então aqui vai dar 110. 79Y menos 81Y vai dar menos 2Y. Passando para o outro lado, 2Y. Logo, Y é igual a 110 dividido por 2 vai dar 55. 55. Então, o X, a soma dos dois dá 100, então o X vai ser 45. Daí eu posso concluir o seguinte, que o isótopo com massa 79, a abundância dele, né? O Y veio dele, a abundância dele é de 55%. E o isótopo com massa 81, a abundância dele é de 45%. Daí a gente termina a questão. Questão 5. Assinale o que for correto. Primeiro, a unidade de massa atômica, cujo símbolo é U, é definido como sendo igual a 1 sobre 12 avos da massa de um átomo de carbono, do isótopo
12, né, do carbono, do isótopo do carbono 12. Bom, pessoal, a unidade de massa atômica, que é representada por U, ela equivale a 1 sobre 12avos da massa do carbono, então, do carbono 12. Então, pega a massa do carbono 12 e divide por 12, aí você tem a unidade de massa atômica, ok? Então, a unidade de massa atômica é definida como sendo 1 sobre 12 da massa do carbono. Então, essa afirmativa está correta. Segundo, a massa atômica e o número de massas são grandezas idênticas. Pessoal, o número de massa é a soma dos prótons e nêutrons que o átomo possui. Então você soma a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons, você tem o número de massa do átomo, ok? Agora a massa atômica, aquela que é representada na tabela periódica, vai ser a média ponderada da massa dos isótopos. Então, semelhante aos exercícios que a gente fez aqui. Pega lá a massa de todos os isótopos para aquele elemento, a porcentagem, né, a abundância que se tem de cada um e faz uma média ponderada e você obtém a massa atômica do elemento que está presente na tabela periódica, ok? Agora a massa do átomo, né, se eu estiver falando da massa do átomo, aí seria o próprio número de massa, né? Eu pego a quantidade de prótons e de nêutrons. Então, nessa questão aí, nessa afirmativa, fala que a massa atômica, né, seria igual ao número de massa. Não, eles são diferentes. A massa atômica do elemento é baseada na média ponderada e o número de massa é baseado na soma de prótons e nêutrons que o átomo possui. Terceiro, a massa molar do CO2 é 44U e a massa molecular do CO é 28 gramas por mol. Bom, pessoal, é o seguinte, aí na afirmativa está falando que a massa molar, o que é massa molar? É a massa de 1 mol, né? A massa de 1 mol é dada em gramas, né? É dada em gramas. A massa molar é dada em gramas por mol, ou seja, quantos gramas você tem em cada mol da substância. Então aqui, olha, quando fala assim, a massa molar do CO2 é 44U, então isso está errado, ok? Isso aqui está errado. Por quê? Porque isso aqui seria uma massa de uma molécula, a massa molecular do CO2, ok? Que é 44U, a massa de uma única molécula, e não a massa molar. Aqui embaixo fala que, né, a massa molecular do CO2 é 28 gramas por mol. Também está errado, né, essa afirmativa. Porque é o seguinte, se eu tivesse falado que a massa molecular é 28U, estaria correto. A massa molecular é a massa de uma molécula. Só que ele aqui falou, ele deu que a massa molecular seria 28 gramas por mol. O que quer dizer isso? Que cada mol tem 28 gramas. Então isso é massa molar e não massa molecular. Então essa afirmativa está errada. Quarta afirmativa. Um recipiente contendo 180 gramas de glicose possui o mesmo número de moléculas, porém distintas, que um recipiente contendo 1 mol de água. Bom, pessoal, nessa afirmativa a gente tem que analisar o seguinte. Ele falou que 180 gramas de glicose. Bom, a fórmula da glicose é o C6H12O6. Se você calcular aí a massa molar da glicose, você vai ver que 1 mol de glicose tem 180 gramas, ok? Então, esses 180 gramas aqui equivale a exatos 1 mol, né? Então quer dizer que eu tenho 1 mol de glicose. Por que eu tenho 1 mol de glicose? Porque ele falou que tem 180 gramas, ok? E aí, ele falou que tem 1 mol de água. Então eu tenho 1 mol de glicose e 1 mol de água. Então, daí eu posso concluir que a quantidade de moléculas é igual. Por quê? Porque 1 mol possui 6,02 vezes 10 a 23. Então, 1 mol de glicose, em 1 mol de glicose, a gente vai possuir 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de glicose. 1 mol de água, a gente vai possuir 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, a quantidade de moléculas é a mesma, apesar das massas serem diferentes. Para a glicose, 1 mol tem 180 gramas. No caso da água, aqui, olha, 1 mol, né, somando aqui, teria 18 gramas. Apesar das massas serem completamente diferentes, a quantidade de moléculas é a mesma. Por quê? Porque eu tenho 1 mol de cada uma dessas substâncias. Ah, mas por que disso? Bom, a molécula de glicose é grande,
Já a molécula de água, ela é bem menorzinha. Por isso, essa diferença de massa. Mas se eu tenho 1 mol das duas substâncias, então a quantidade de moléculas será a mesma. Então essa afirmativa está correta. Última afirmativa. A fórmula mínima da sacarose é C6H12O6. Bom, pessoal, a fórmula molecular da sacarose é C12H22O11. Então, para a gente obter a fórmula mínima da sacarose, o que a gente tem que fazer? Pegar a fórmula molecular e tentar simplificar, de forma a gente obter a relação entre os átomos, né? Uma relação, a menor relação possível, né? Entre os átomos. Só que essa relação deve possuir números inteiros. Normalmente, para obter a fórmula mínima, o que a gente faz? A gente pega a fórmula molecular e simplifica. Só que eu não posso obter números, frações, né? Então aqui, olha, eu não tenho como dividir por nada, porque se eu dividir por 11, beleza, ficaria oxigênio 1, né? Hidrogênio 2 e carbono não dá. Então a fórmula mínima da sacarose é essa aqui mesmo. Não tem como eu simplificar essa fórmula para obter uma fórmula mínima. Então a sacarose, nessa fórmula molecular, a gente já tem a própria fórmula mínima. Não tem como simplificar isso aí. Então eu não posso dizer que a fórmula mínima da sacarose seja o C6H12O6. Ok? Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que eu tenha contribuído mais um pouco. No próximo vídeo, nós faremos alguns exercícios sobre mol, dando continuidade aos exercícios sobre grandezas químicas. Grande abraço e até a próxima!